E aí, meu povo, vamos lá para mais um vídeo, mais um tema interessante, principalmente para as mães e até mesmo para a gente. Nós temos uma experiência com o nosso filho, o Arthur, e o Arthur teria tudo para ser uma criança que vivesse dependente de mim e aquela criança que não ficaria sozinha ou com a mãe perto, é mãe, 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 mãe o tempo todo, enfim. E por que isso, né? Se você tem essa criança ou esse tipo de situação na sua casa, você deve saber do que eu estou falando. Não é fácil, é quando a criança reivindica demais a atenção da mãe e aí a gente fica em apuros e tentando sanar, né, esse pedido constante e parece que não para nunca, só piora, muito pelo contrário. Então, o que aconteceu com o Arthur? Por que ele teve esse registro de falta, digamos, da mãe, né? Quando ele nasceu em casa. E aí a gente teve todo o procedimento com equipe e tal, correu tudo bem. Mas a minha placenta não saía. E eu tive que ir para o hospital e fazer a retirada da placenta através de uma cirurgia. Tomei anestesia geral e durante umas 4 horas o Arthur dormiu no colo da minha mãe, parece que ele estava adivinhando, mas ele não ficou comigo porque foi uma situação de emergência. E ele não tinha como, né? E logo que eu acordei no centro cirúrgico, eu já sabia da importância desses primeiros momentos da criança com a mãe e eu comecei a pedir a anestesia voltando. Eu falava, traz o meu filho, traz, ele precisa de mim, ele precisa mamar, ele precisa me sentir, né? E foi aquele furdunço no hospital, porque eu estava voltando, não me davam a saída da UTI e eu falava assim, se vocês não me tirarem daqui, eu vou levantar. E aí a leoa veio e eu falei, vocês não sabem que eu faço isso. Eles viram que era sério. E aí o Arthur parece que acordou mais ou menos nessa hora e o meu marido também no saguão falando, ela tem que ficar com o Arthur, ela tem que ficar com o Arthur. E para aquela equipe, eu imagino que estava ali, não entendeu nada. Mas agora, quem sabe eles assistindo o vídeo, eles vão entender. Gente, as primeiras horas do dia da mãe com o bebê são fundamentais para a criança sentir a segurança, o colo, a presença do ser que ela conhece neste mundo, né? Porque existe uma fusão emocional mãe-bebê, então o bebê é praticamente a mãe, né? Então, essa ruptura, essa separação de mãe e bebê gerou no Arthur, e normalmente gera, e depende do grau, depende de como a criança vai perceber isso, né? Porque cada um assimila uma situação às vezes semelhante de formas completamente diferentes. Mas vai gerar sim alguma marquinha importante para esse bebê, um afastamento logo após nascimento. E o Arthur foi assim, batata, né? E parece que eu sentia isso porque, imagina, pós-parto, você não lembra do que você estudou, do que você sabia, minha filha, ali você não lembra mais nada, né? Mas a intuição tá bombando. E eu grudei o Arthur comigo e dali em diante ele dormiu comigo, pele com pele, fizemos cama compartilhada, já era uma escolha nossa. Fiz um bercinho anexo do lado para ter um pouquinho mais de tranquilidade, às vezes para me virar, me mexer, mas com o tempo a gente foi se acostumando, vendo que era seguro, logo o Arthur já estava comigo já, dormindo pele com pele, enfim. O aleitamento foi em demanda, livre demanda, que eles chamam, e eu sentia que ele já tinha saciado a questão da alimentação e continuava sugando e mamava períodos longos, 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 e ali era ele sentindo o vínculo, ele se reaproximando, ele se curando junto comigo. E só de eu saber essas informações, que vem de uma linha de conhecimento, que é a ciência do início da vida, da doutora Eleanor Luzes, e eu indico muito esse trabalho para vocês conhecerem sobre isso, sobre essas percepções dos primeiros anos de vida de um ser, de como a gente funciona, de como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu saber de tudo isso, eu já tinha feito a escolha de parar de trabalhar, por exemplo, de dar uma presença mais integral para o Arthur, e sei que isso fez toda a diferença. Então, aquilo que o Arthur mais precisava, eu dei. Eu dei a minha presença. E isso, gente, é o que cura as nossas crianças. Então, se a tua criança, se você tem uma criança e está pedindo você, dê para ela, porque ela vai se saciar, ela vai curar e ela vai ultrapassar essa fase, essa carência e esse sentimento que às vezes é de abandono, porque ele não sabe
codificar o que aconteceu com ele. Ele só fica com essa marca vital na pele, entendeu? E aí hoje o Arthur, a partir de um ano ali, quando ele começou a fasezinha motora dele, andar, o Arthur já me mostrou que estava bem. Ele já ficava, por exemplo, brincando com os amiguinhos e eu podia sair e voltar. Ele não era mais aquele desespero. Ele foi me mostrando que tudo que a gente fez surtiu efeito. E é claro que continuou um pouquinho, mas depois dos 2 anos, que ele já falando, né, que já outra fase, eu comecei a falar para ele, contar essa história. Filho, você sentiu falta da mamãe, você passou por isso, fiz a reprogramação, né, biológica, que é aquela fala para o bebê depois da primeira hora de sono. Fui contando para ele a historinha dele e a gente foi ressignificando isso. Tanto para essa memória inconsciente, que fica ali armazenada, a informação que você vai dizer para ele, quanto a ação, de fato, né? A gente entrou com as 2 frentes que a gente tinha conhecimento para isso. Por isso que falar isso para vocês, compartilhar, eu acho de extrema importância. Porque a gente está, às vezes, tão mergulhado em orientações de deixa ele ir para o bercinho quanto antes melhor, deixa chorar, ou isso passa, cada criança é de um jeito, ele deve ser assim e não tem explicação. Tem explicação. Se o seu filho é aquela criança que está chamando você, mamãe, 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 às vezes lá nas primeiras horas de vida, logo após o parto, se foi cesárea, os procedimentos médicos, se não foi já uma cesárea humanizada, que você tinha conhecimento da importância de estar com seu bebê nesse primeiro momento e decorrente às horas, né? Essa questão do berçário, que é outra questão que está sendo super repensada, das crianças serem afastadas das mães, enfim. Tudo é possível de ser revertido e com conhecimento melhor ainda. Dê aquilo que a sua criança pede, esteja consciente do que ela necessita e eu tenho certeza que ela vai se desenvolver super bem. Hoje o Arthur é aquela criança que surpreende onde nós vamos pela independência dele. Se ele se sente bem e seguro num lugar, ele vai fazer 3 anos. Eu posso sair, ele pode brincar ali 1, 2 horas naquela casa, por exemplo. Agora a gente achou um espaço de brincar aqui em Fortaleza. Hoje foi o primeiro dia que ele ficou super bem, ele ficou das 2 às 6, que seria um horário de escolinha, mas para eu retomar esse trabalho e, né, já vai fazer 3 anos, é necessário para mim, ele se adaptou. Então é isso, as pessoas vieram me falar, nossa, mas ele ficou tão bem no primeiro dia. Aí eu sei do que está por trás, eu sei de toda essa história que a gente batalhou muito, que a gente refez um script de vida dele, que poderia ele levar para a vida adulta como uma ruptura, como uma carência, e ele conseguiu, junto com a gente, refazer essa memória e se refazer desse momento que foi difícil para ele. Ele estava dormindo, mas ele sentiu tudo. Eu também senti, e de ver que hoje ele está bem, meu coraçãozinho de mãe fica bem também. E é isso que eu desejo para todas vocês. E se vocês estão com dificuldade de encontrar o caminho, busca ajuda. A gente tem em Cascavel, por exemplo, o projeto Renascer para Nascer, que traz o Theta Healing, com a ciência do início da vida, por exemplo. E é uma referência, elas já estão também nas redes sociais, busque aí Instagram, acompanhe. Porque tem muita coisa boa acontecendo para nos auxiliar como mães, como família, como pais, ok? Então um beijo para vocês.